Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica, o canal que estuda a Palavra de Deus. São os dois cursos disponíveis aqui no canal Crescer na Fé, que você pode acessar, acompanhar. Todas as semanas tem lançamento do curso do Catecismo e do curso da Palavra. Na nossa playlist você vai encontrar todos os vídeos que nós lançamos todas as semanas desde o ano passado, tá bom? Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos. Compartilhe com a sua rede de contatos para que mais pessoas conheçam a Deus. É uma forma de você evangelizar. E se você gostou, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Nós vamos agora à nossa vinheta e já nós retornamos com o Catecismo da Igreja. Não saia daí que nós voltamos já. Muito bem, meus caros, estamos de volta e queremos convidar você, antes de iniciarmos os nossos estudos, a fazermos a nossa oração inicial, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo, para que ele nos ilumine, nos convença a respeito das coisas de Deus, converta o nosso coração, retirando de nós toda resistência, todo obstáculo, para que a graça de Deus aconteça nas nossas vidas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, como falamos, vamos hoje dar sequência aos estudos a partir do parágrafo número 257. E eu convido você, então, a tomar o seu catecismo ou acompanhar aqui pela tela do nosso curso de hoje, da nossa aula de hoje, este parágrafo tão bonito que nós vamos falar hoje sobre as obras divinas e as missões trinitárias. Acompanhe. Ó Trindade luz ditosa, ó primordial unidade. Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Livremente Deus quer comunicar a glória de sua vida bem-aventurada. Este é o desígnio de benevolência que ele concebeu desde antes da criação do mundo no seu Filho bem-amado, predestinou-nos à adoção filial neste, isto é, a reproduzir a imagem do seu Filho graças ao espírito de adoção filial. Esta decisão prévia é uma graça concedida antes de todos os séculos, proveniente diretamente do amor trinitário. Ele se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação, após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. Muito bem, é um grande desafio a gente poder hoje conversar sobre este jeito de agir da Santíssima Trindade. É o que a gente vai tentar conversar hoje. E a gente começou logo com um hino muito bonito que faz parte da liturgia das horas. Ó Trindade luz ditosa, ó primordial unidade. Sim, a Santíssima Trindade é uma magnífica, infinita unidade. Nós temos então que nos abrir para perceber que esta unidade, que é a Trindade, é amor puro.
Antes da gente dizer que Deus ama, a gente tem que dizer que Deus é amor. Faz diferença. É claro que porque Deus é amor, sim, Deus ama. É assim o jeito dele de ser. E esta forma de amar de Deus, ela não se contém em si mesmo. A gente faz essa experiência. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer fazer o bem para esta pessoa. Ninguém que ama alguém faz o mal para ela, salvo se for uma pessoa desequilibrada, doente, mas uma pessoa sadia, uma pessoa sã, quando ama, faz o bem. Quer agradar, quer fazer feliz. Deus, portanto, se faz presente nas nossas vidas e em toda a obra da criação, porque Ele é amor. Deus, portanto, ele se doa, ele vai ao encontro, ele dá o melhor de si mesmo. Deus faz isso em tudo quanto ele criou. E especialmente nós, os seus filhos. Então, nós vemos nesse parágrafo que acabamos de ler, que Deus quer nos dar a sua glória. Olha só, Deus quer nos dar a sua glória. E faz isso porque Deus é amor, faz isso de maneira totalmente livre. Ele não é obrigado a nos amar, mas nos ama porque é amor. Às vezes a gente acha que Deus tem a obrigação de nos amar. Não. Ele ama porque é amor e faz isso de maneira livre. Tá certo? Ele não precisava fazer isso, mas ele o faz porque ele é amor eterno. E seguindo então neste parágrafo que acabamos de ler, nós vimos também que este seu jeito de ser não surgiu depois que ele nos criou, não. Este jeito de ser de Deus existe desde toda a eternidade, antes de toda a criação, antes da criação do próprio mundo, como nos fala São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 9. Antes da criação do mundo, Deus já tinha definido os seus desígnios, antes de toda a eternidade. E nós vemos isso nos livros do Antigo Testamento. Antes que tudo acontecesse, seu nome já estava escrito nas minhas mãos, eu já te chamava pelo nome. Percebem vocês, então, que nós fazemos parte desse desígnio do amor de Deus desde toda a eternidade. Então, meus caros, antes que tudo existisse, Deus já nos deu a sua filiação divina em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a referência de Deus para nos criar. É o modelo de Deus para criar a mim e a você como filhos, como imagem e semelhança dele. É interessante, meus caros, a gente saber que lá na criação, Deus olhava para o seu filho e nos criava. Deus olhava para Jesus e dava a nós as nossas características, o nosso jeito de ser. Portanto, nós somos imagem e semelhança de Deus, sim, mas especialmente do Filho Jesus Cristo, porque Deus Pai criou tudo para o seu Filho amado, porque amava o seu Filho, criou tudo e todos. Esta presença nossa no mundo, junto com todas as coisas, é por causa de Jesus Cristo. Por fim, neste parágrafo, o parágrafo nos lembra que a decisão de nos criar, de nos amar e de nos fazer segundo a imagem do seu Filho aconteceu desde toda a eternidade. O texto nos falou isso, lembrando inclusive São Paulo aos Efésios, não é? Assim, meus caros, nós fazemos parte da história de Deus, que vem numa linha de continuidade desde a eternidade, passando pela criação, passou pelo triste momento do pecado do homem que negou este amor, mas Deus não abandonou e Deus veio então cuidando do homem para nos salvar. A história da salvação, toda a história da humanidade, chegando a Jesus Cristo que nos salvou, nos redimiu, passando pela vinda do Espírito Santo e que continua através da igreja até os dias de hoje. Então, a história da salvação
é uma coisa contínua e nós fazemos parte dela, porque Deus nos salva, nos dá vida e nos alimenta e nos quer, como vimos neste parágrafo, juntos dele um dia lá na eternidade. Vamos ler agora o parágrafo número 258, que também é muito bonito. Acompanhe comigo. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas, pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três princípios das criaturas, mas um só princípio. Contudo, cada pessoa divina cumpre a obra comum, segundo a sua propriedade pessoal. Assim, a Igreja confessa, na linha do Novo Testamento, um Deus e Pai, do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, mediante o qual são todas as coisas, um Espírito Santo, em quem são todas as coisas. São, sobretudo, as missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo que manifestam as propriedades das pessoas divinas. Então, meus caros amigos, toda a economia divina, como nos falou este parágrafo, quer dizer que toda a ação de Deus, é isso que quer dizer economia divina, toda a ação de Deus acontece nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, essas três pessoas estão unidas, estão juntas e agem juntas. Elas estão conformes, elas estão de acordo, elas se complementam na sua característica própria e agem juntas. E por quê? Porque tem uma única natureza, como a gente viu na outra aula. A natureza, a substância de Deus, a sua essência, que é divina, é única e ele tem então um único jeito de agir. Este parágrafo nos fala que as três pessoas, portanto, têm um único princípio, mas cada uma das pessoas age segundo a sua característica própria. E ele fala, cremos no Pai do qual tudo existe. Do qual, porque tudo vem do Pai. Tudo é criado pelo Pai. Cremos em Jesus, por meio de quem tudo existe. Jesus é a referência da criação do Pai, como dissemos. Portanto, é em Jesus e por meio dele que as coisas existem. E por fim, cremos no Espírito em quem tudo é criado. É o motor, é a inspiração, é o alimento, é a motivação para nos levar ao objetivo de Deus, que é nos conduzir à sua beatitude eterna. Então, meus caros, como a gente reza na missa, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nós fazemos esta experiência cotidianamente, de nos relacionarmos com as pessoas da Santíssima Trindade, cada uma delas com as suas características, mas ao mesmo tempo nos relacionamos com o Deus Uno e Trino. Então, meus caros, embora nos relacionemos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, claro, de uma maneira mais próxima de nós, porque estiveram conosco, Jesus é mais próximo de nós, é uma referência, inclusive, porque assumiu a nossa humanidade, e o Espírito Santo, porque nos foi derramado no dia de Pentecostes, e nos anima e vem nos animando nesta caminhada rumo à Pátria Celeste até o final dos tempos. Eis que estarei convosco todos os dias, diz o Senhor, e o faz através do seu Espírito. Tá bom? Então, nós podemos ver que neste parágrafo 258 nos relacionamos com a Trindade, mas o fazemos especialmente com cada uma das pessoas e em Jesus e no seu Espírito.
Caminhando um pouquinho mais, vamos ao parágrafo número 259. Acompanhe comigo. Obra ao mesmo tempo comum e pessoal. Toda a economia divina dá a conhecer tanto a propriedade das pessoas divinas como sua única natureza. Outrosim, toda a vida cristã é comunhão com cada uma das pessoas divinas, sem de modo algum separá-las. Quem rende glória ao Pai, o faz pelo Filho no Espírito Santo. Quem segue a Cristo, o faz porque o Pai atrai e o Espírito o impulsiona. É verdade, meus caros, toda a obra da criação é ao mesmo tempo uma obra comum da Trindade, mas tem o jeito e a característica de cada uma das pessoas neste agir, porque tem individualidade e ao mesmo tempo são uma união perfeita. E a nossa vida cristã, meus caros, é comunhão com cada pessoa sem separá-las. É difícil da gente compreender, porque isso faz parte do mistério. Mas olha, eu vou tentar dar um exemplo, mais uma vez, utilizando a figura de um casal que se ama, um casal que está unido pelo sacramento do matrimônio. Se o seu marido tem uma pessoa que é muito amiga dela e que faz muito bem a ele, eu tenho certeza que você também gosta deste amigo dele, que você também acolhe, respeita, admira este amigo porque é amigo do seu marido, de quem você ama. Mas também, se alguém vem e faz mal para o seu marido, vai estar fazendo mal para você também. Você se sente atingida porque fizeram mal a alguém que é especial e a quem você ama muito. Assim na Trindade, quando o agir de um é o agir de todos, a relação com um é a relação com todos, e isso se dá por causa do amor. Quando então a gente fala, Pai, eu te louvo, olha, nós o fazemos por Jesus e na força do Espírito Santo. Continuamente a gente fala isso e reza isso nas missas. Tudo isso, ó Pai, nós te apresentamos em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Nós fazemos sempre esta oração porque quando nos dirigimos ao Pai, o fazemos por Jesus, na força do Espírito Santo. Então, meus caros, quem segue Jesus é porque o Pai o atrai e o Espírito Santo o impulsiona. Nós vamos ao Pai, Jesus é o caminho, mas é o Espírito Santo que impulsiona, que alimenta, que empurra a gente neste caminho até chegar ao Pai. É como um automóvel, eu diria que é esse Espírito Santo. Nós tomamos um caminho que é Jesus para chegar ao Pai. E o Espírito Santo é o nosso automóvel. Se a gente está aberto à graça, se a gente está aberto à ação do Espírito Santo, este automóvel pode ser um carro velho, uma patinete, uma bicicleta. A gente vai caminhar para o céu, mas vai demorar muito. Agora, se nós nos abrimos à graça, se deixamos o Espírito Santo agir em nós, este nosso caminho vai ser trilhado como que um carro de Fórmula 1, a toda velocidade, com toda a potência, com a maior rapidez, nós chegaremos à graça de Deus. Portanto, se nós fazemos esta experiência cotidianamente, a beatitude de Deus vai se realizar na nossa vida já desde agora. Começamos a fazer esta experiência e um dia lá na eternidade. Vamos ao parágrafo número 260 e você é convidado a acompanhar comigo. O fim último de toda a economia divina é a entrada das criaturas na unidade perfeita da Santíssima Trindade. Mas desde já somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade. Se alguém me ama, diz o Senhor, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Viremos a ele e faremos nele a nossa morada. A meta, meus caros, o objetivo de Deus é nos levar para junto dele,
para desfrutarmos de toda a glória para a qual Ele preparou desde toda a eternidade. Não foi para outra coisa que Deus nos criou, senão para participarmos da sua glória. Então, às vezes, nós passamos neste mundo sofrimentos, problemas, dificuldades. Tudo isso são formas de nos prepararmos adequadamente para quebrantarmos este nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa maledicência. São coisas que às vezes nos doem, mas que são úteis para nos amadurecer e nos abrir para Deus. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis ultimamente, não é verdade? Mas eu tenho certeza que aquele que passou pela dor, se soube aproveitar, se abriu à graça de Deus e se tornou mais temente ao Senhor e aberto à graça dele. Portanto, meus caros, no fim das contas, este nosso relacionamento com Deus, tudo se resume a uma grande e infinita relação de amor. Como nos fala esta palavra de São João, se alguém me ama e guardar a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Seremos morada do Espírito Santo, do Pai, do Filho. A Trindade habitará em nós e essa beatitude começa a acontecer desde agora. E eu convido você a rezar comigo esta oração do final do parágrafo número 260, que é uma oração linda de autoria da beata Isabel da Trindade. Veja que coisa linda esta oração e reze comigo. Ó meu Deus, Trindade que adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente para firmar-me em vós. Imóvel e pacífica, como se a minha alma já estivesse na eternidade. Que nada consiga perturbar minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundidade do vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa amada morada e o lugar do vosso repouso. Que nela eu nunca vos deixe só, mas que eu esteja aí toda inteira, completamente vigilante na minha fé, toda adorante, toda entregue à vossa ação criadora. Amém. E assim, meus caros amigos, espero que vocês tenham gostado, que nós possamos ler e refletir estes parágrafos, que inclusive vamos deixar projetado aí na tela para você saber direitinho onde estarão, no endereço do catecismo e uma passagem bíblica para a sua oração, tá bom? Nós esperamos que você fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe muito e esperamos reencontrá-los no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.